já parou para pensar o quanto de materiais que nós temos no nosso dia a dia e que muitas vezes esses materiais são originados, são obtidos de misturas. Eles não são obtidos puramente na natureza. E muitos desses processos que purificam as substâncias que nós trabalhamos é o alvo de estudo de químicos e físicos. Nós vamos falar hoje de um processo de separação de mistura bastante importante no nosso mundo industrial, destilação. Então hoje, galera, a destilação que nós vamos focar como exemplo de processo de separação de mistura vai envolver dois passos. A destilação mais simples, aquela que é feita de modo até mais rápido, e uma destilação um pouco mais complexa, que é a chamada de destilação fracionada. Ambos os exemplos, eles são encontrados no nosso dia a dia e são encontrados também em processos industriais bastante importantes. Nós vamos conceituar aqui os dois. Primeiramente, o que é que nós precisamos ter na cabeça quando falamos de um processo de destilação? É que ele separa componentes de uma mistura homogênea. Toda destilação ela é utilizada para separar componentes de uma destilação, de uma mistura homogênea, melhor dizendo. E essa mistura homogênea ela pode ter duas características. Ela pode ser formada de um sólido com um líquido, ou então ela pode ter a presença de vários líquidos ou até mesmo vários sólidos, como vamos ver daqui a pouco. A primeira destilação que nós vamos então detalhar é a destilação chamada de destilação simples. Serve para separar componentes de uma mistura homogênea quando esses componentes forem uma substância sólida e uma substância líquida, como por exemplo a água do cloreto de sódio. Então, esse é o esquemazinho que representa a forma de uma destilação simples. Observe que você tem aqui o balão volumétrico inserido em uma manta de aquecimento, portanto você vai submeter a mistura água e sal a um aquecimento, a uma elevação de temperatura. Como os componentes da mistura, pessoal, eles apresentam pontos de ebulição bastante distantes, bastante diferentes. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição do cloreto de sódio é para lá de 1.300, 1.400 graus Celsius. Ou seja, há uma disparidade muito grande nos pontos de ebulição das substâncias que formam a mistura. Então, ao aquecer essa mistura, nós vamos propiciar o quê? Nós vamos propiciar que o líquido, no caso a água, entre no processo de ebulição. O sal de cozinha, como ele não será alcançado, a temperatura na qual submetemos o aquecimento não alcançará o ponto de ebulição do sal de cozinha, então ele permanecerá lá no balão volumétrico, no estado sólido. Ele está solúvel na água e ao evaporar a água, ao acabar toda a água do recipiente, restará o sal cristalizado, ou seja, o sal passará de solúvel em água, de solubilizado em água, para o estado sólido, justamente porque a água não estará mais lá. Então, ao evaporar a água, ao fazer a ebulição da água, nós encontramos que os vapores de água passarão pelo equipamento chamado de condensador, e esse condensador ele contém uma água fria. Por que uma água fria? Porque nós ligamos nesse condensador aqui uma mangueira que possibilita um ciclo, um fluxo de água constante, deixando essa parte do destilador sempre mais fria, sempre mais gelada. Então, como os vapores de água que saem quentes encontram com o condensador frio, acontecerá aqui o processo de condensação. A água voltará para o estado líquido, só que agora sem a presença do sal, como na mistura antes, como na mistura anterior. Então nós fazemos o processo de separação da água e do sal de cozinha com este esquema aqui da destilação simples. Muita gente pensa que o processo de evaporação da água, a evaporação da água do mar, por exemplo, é um processo de destilação. Não é, porque numa simples evaporação de água, você não consegue obter a água evaporada. Você obtém o sal de cozinha cristalizado ou qualquer tipo de sal cristalizado, mas a água que evaporou, ela vai embora, ela sobe para a atmosfera. Você não tem a possibilidade de pegar esses vapores de água e colocar no condensador, como neste exemplo aqui. Então, destilação é totalmente diferente de evaporação. A destilação serve para você obter separadamente o sal em questão ou os sais em questão da água. Tranquilo? Então, esse foi o processo de destilação simples. O segundo processo, e esse mais importante e mais presente nas aplicações industriais que nós vamos ver, a destilação chamada de destilação
fracionada. Ela envolve o quê? Também envolve uma mistura homogênea, só que agora uma mistura homogênea formada de dois líquidos, diferentemente do caso anterior em que você tinha um líquido e um sólido. O processo é ligeiramente parecido, com uma sutil diferença. Como agora você vai ter a presença de dois líquidos, como por exemplo água e etanol, esses líquidos aqui, eles têm pontos de ebulição diferentes, porque as substâncias são diferentes. Só que não vai haver aquela disparidade do caso anterior. Os pontos de ebulição aqui, eles serão muito mais próximos do que na destilação simples. Só para a gente ter uma noção, ponto de ebulição da água, a gente sabe, 100 graus Celsius. Ponto de ebulição do etanol a pressão atmosférica, 78 graus Celsius. Então, perceba que existe uma diferença, claro, mas é uma diferença bem mais sutil do que no caso anterior. Isso significa o quê? Que nós temos que tomar mais cuidado. Nós temos que ter uma atenção redobrada, nós temos que fazer algo a mais aqui para que de fato separemos as duas substâncias. Observe que o balão volumétrico contendo a mistura água e etanol foi inserido numa manta de aquecimento, a gente vai fazer o mesmo processo. Porém, esse processo aqui da destilação fracionada envolve esse equipamento aqui na vertical, que é chamada coluna de fracionamento. Nessa coluna de fracionamento, pessoal, vai existir vapores das duas substâncias, tanto do álcool como do etanol. Porque como o ponto de ebulição deles são bastante próximos, não há como garantir aqui que apenas uma substância evapore. A substância com o menor ponto de ebulição, no caso o etanol, ela vai ser mais volátil, então ela é mais sucinta a sofrer evaporação. Ela é mais fácil de sofrer evaporação. Mas a água também pode evaporar junto. Algumas partículas de água, algum volume de água, também pode ir para o estado de vapor. Então essa coluna de fracionamento aqui, que vai estar numa temperatura mais fria do que na manta, ela serve para o quê? Serve para devolver para o balão inicial aquela substância com o maior ponto de ebulição. Então você tem álcool evaporando com mais facilidade, mas um pouquinho de água também pode evaporar. Então quando esse pouquinho de água entra em contato com a coluna de fracionamento, como vai estar? Como vai estar numa temperatura mais baixa, o álcool evaporado imediatamente volta para o balão volumétrico. Óbvio que não tem como garantir que toda a água volte para o balão, mas boa parte dela é voltada. Ou seja, você permite que a maior parte da sua mistura, de fato, passe para o condensador, aquela substância que tiver o menor ponto de ebulição. Então, a água, 99% da água é que evaporou, volta para o balão e passa aquela substância que tiver o menor ponto de ebulição, que no caso aqui é o etanol. E aí o processo é similar ao que a gente viu na destilação simples. O etanol no estado de vapor entra em contato com o condensador, numa temperatura mais fria, ele volta para o estado líquido e cai aqui no segundo recipiente, no segundo balão volumétrico. Cuidado, é uma técnica similar à destilação simples, só que é uma técnica que envolve um processo mais demorado, justamente por conta da coluna de fracionamento, para separar os dois vapores que podem evaporar, para separar as duas substâncias que podem evaporar juntas ao mesmo tempo, beleza? Então esse foi o esquemazinho da destilação fracionada. Vamos ver agora duas aplicações bastante importantes e pontuais dessa destilação fracionada. A primeira delas está na obtenção do etanol pela cana-de-açúcar. Obter o etanol pela cana-de-açúcar envolve uma série de fatores. A moagem da cana, a purificação, a fermentação e, por fim, a destilação da cana. A destilação da cana ela vai envolver uma mistura líquida entre água e álcool. É o que popularmente chama-se de vinhoto. Então você vai ter água e etanol na mistura, o fogo aqui fazendo o papel da manta de aquecimento que nós vimos na ilustração anterior, e a partir daí acontece o mesmo tratame que aconteceu no caso anterior. O etanol, por ter um menor ponto de ebulição, evapora mais facilmente, mas uma parte da água aqui contida também pode evaporar. A coluna de fracionamento aqui, que no processo industrial ela é bem mais discreta, ela funciona para reter os vapores de água e proporcionar apenas a passagem dos vapores de etanol. Então, dessa maneira, o etanol ele vai sendo obtido isoladamente da água e a partir daí ele pode ser distribuído comercialmente. Pode ser distribuído para o álcool comercial que a gente tem em casa, que nós compramos, pode ser distribuído nos postos de abastecimento e por aí vai. Então, pessoal, na nossa aplicação da
destilação fracionada para derivados do petróleo, nós temos essa ilustração aqui, que representa a torre de fracionamento ou a coluna de fracionamento para que você obtenha derivados do petróleo. Todo o petróleo, que nada mais é do que uma mistura de vários hidrocarbonetos, com enxofre também, com índices, com porcentagem de nitrogênio, todo o petróleo ele é colocado na coluna de fracionamento. Tem vários metros de altura, 15, 20 metros de altura. Então, você vai propiciar nessa mistura, nesse petróleo, você vai propiciar um aquecimento. E aí, conforme você vai aumentando a temperatura, tornando o aquecimento mais acentuado, você vai tirando as parcelas derivadas desse petróleo. A primeira parcela que sai, de 1 a 4 carbonos, são as estruturas que têm até 4 carbonos, são as substâncias gasosas. O gás de cozinha se encontra aqui, o gás natural veicular também se encontra aqui. Conforme você vai aumentando a temperatura, 70 graus Celsius, você consegue obter o próximo derivado, que é a gasolina, um derivado mais pesado. A 120 você obtém querosene, 170 você obtém o diesel. E finalmente, em temperaturas bastante elevadas, 600 graus, você consegue obter os resíduos de alcatrão, que é para formar, por exemplo, recapeamento de asfalto, o popular piche. Então, conforme você aumenta o aquecimento dessa mistura, que é o petróleo, você vai obtendo diferentes derivados dele. É importante ressaltar, pessoal, que as primeiras substâncias que são obtidas, os primeiros derivados do petróleo que são obtidos, são aquelas substâncias leves, são aquelas frações leves, os gases. Na parte intermediária, você vai ter os líquidos e, finalmente, embaixo você vai ter as substâncias sólidas. Por que essa diferença? Sólido embaixo, líquido no meinho e os gases no início? Simplesmente por fatores de densidade. Os sólidos, eles são mais densos. Os gases, eles são menos densos. E os líquidos, os óleos, digamos assim, da vida, são as substâncias intermediárias em relação à densidade. Tranquilo, galera? Então veja como é importante essa aplicação, principalmente da destilação fracionada, em 2 dos principais processos industriais que nós temos hoje. Uma questão aqui vai tratar exatamente da problemática do uso do petróleo na destilação fracionada. Diz assim, a figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Os produtos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então aqui você tem a ilustração do petróleo, da torre de aquecimento, você propicia ao petróleo um aquecimento e conforme você vai aquecendo, você vai obtendo os vários derivados dele. Quais são as substâncias que são obtidas primeiro? As substâncias que ficam lá em cima na torre, são aquelas que são menos densas, as mais leves, geralmente os gases. As substâncias que são obtidas lá embaixo são as substâncias mais pesadas, mais densas, é o asfalto, é o piche, é o alcatrão. Então, a gente vai procurar uma alternativa aqui que seja viável. Na letra A ele traz gás de cozinha para CO1, gasolina 2, óleo diesel 3 e asfalto 4. De fato, essa é a resposta que, digamos assim, vai fazer uma lógica em relação às densidades. O gás de cozinha, como é um gás, é menos denso. Gasolina e óleo diesel são mais densos do que o gás de cozinha, portanto, eles vão ser obtidos abaixo dele. E o asfalto é a última fração a ser obtida, porque ela é a mais densa, ela é a sólida, ela é a pesada. As outras alternativas estão falsas, porque elas apresentam inversões nessa lógica. Na letra B, por exemplo, ele diz que o álcool é obtido primeiro e o asfalto é o segundo. O álcool, na verdade, perceba que ele está antes do asfalto, que está no conivente. Mas depois do asfalto vem óleo diesel e gasolina. Óleo diesel e gasolina, a gente sabe, predominam como estado líquido, então eles são obtidos antes do asfalto. Então tá errado. Na letra C, ele já disse que o asfalto é a primeira a ser obtida. Falso. O asfalto, como é sólido, vai ser obtido por último, por conta de fator de densidade. No 4, você tem gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. O gás de cozinha, por ser um gás, é menos denso, é obtido primeiro. Então essa é a incoerência da letra D. E na letra E, ele traz o gás de cozinha por último, quando na verdade deveria trazê-lo primeiro, porque é menos denso. Beleza, pessoal? Então veja como é importante a nossa aplicação de destilação, tanto a simples quanto a fracionada, e perceba o grau de aplicabilidade que a gente pode dar a esse processo físico-químico, beleza? Não esqueça, essa e outras aulas você encontra no nosso site, colégiointerativo.com.br. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar. Um forte abraço a todos.